você abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 1, versículo 6 até o versículo 12. Embora estejamos perto do Natal, eu quero trazer uma palavra para a igreja, no sentido do que nós devemos estar preocupados enquanto igreja. Isso obviamente vai esbarrar na questão do Natal, o Evangelho, a Boa Nova, o nascimento de Cristo. Mas o título da pregação é Preocupações Legítimas que uma igreja deve ter. Gálatas 1, do 6 até o 12, diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou eu mesmo, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, e que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Amém. Até aqui, que o Senhor fale aos nossos corações mediante a palavra e pelo Espírito Santo. Amém. Preocupações legítimas que uma igreja deve ter. Estávamos debatendo, mediante reuniões de conselho e concílio, e identificamos que nós, enquanto igreja, estamos perdendo a percepção do que é ser igreja. Igreja não se trata de um templo aonde há instrumentos, aonde há música, aonde há algumas pessoas que oram, outras pessoas que cantam e outras pessoas que pregam. Igreja não é uma estrutura institucional apenas. Igreja, acima de tudo, é aquela que foi comprada pelo sangue do Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Perdemos a percepção de igreja porque começamos a olhar fixadamente para as nossas próprias vontades. E aí, mediante a essas vontades, o que acontece com a nossa percepção a respeito de igreja? Ela é diminuta, ela é reduzida a templo, reduzida a tempo, porque eu adoro o Senhor somente em alguns momentos, reduzida a grupos específicos de irmãos. Eu vou na igreja se esse irmão estiver lá no templo, fora isso eu não vou não. E a gente vai vivendo um evangelho cada vez mais raso, um evangelho que é facilmente ludibriado pela nossa mente ou pelo espírito da época, a não pregar mais o Cristo que foi crucificado e morto, mas ressurgiu. Somos ludibriados a pregar um humanismo cada vez mais presente em nosso tempo, pregações que confortam o coração que não precisa de conforto e deixa de confrontar aquele coração que precisa do confronto. E também o contrário não é mentira. O evangelho, ele traz um conforto para a nossa alma, sim. Mas quando eu olho para esse texto de Gálatas, não só o capítulo de número 1, não só esses versículos que lemos, mas toda a carta do apóstolo Paulo, eu vejo que ele tem uma preocupação enorme com os irmãos, a igreja do Senhor, que se reúne no nordeste da Ásia Menor, na península da Galácia, e adjacência, outros
lugares ali perto, porque da mesma forma que o evangelho caiu como um meteoro na vida daquelas pessoas, o evangelho começou a esfriar. Da mesma forma que o evangelho transformou a vida daquelas pessoas em um sentido mais amplo e inteligente, ele também esfriou e começou a dar lugar a outro evangelho, segundo o apóstolo Paulo. E os irmãos são encorajados por Paulo a olharem para esse problema que eles estão vivendo e agora sentir a necessidade de voltar ao genuíno evangelho que é Cristo, o nosso Senhor. Paulo, portanto, escreve para irmãos que talvez esteja como eu e como você, perdidos em palavras que têm tudo no centro menos Cristo, perdidos em comunidades de fé, em igrejas, em instituições, mas que não fazem a mínima ideia do que está acontecendo ao nosso redor. Pessoas que são levadas, como o apóstolo Paulo já disse em seus escritos, por qualquer vento de doutrina, qualquer palavra, qualquer canto de sereia. Irmãos que passaram apressadamente do evangelho genuíno para um evangelho extremamente raso. Preocupações legítimas de uma igreja. O primeiro ponto que eu quero destacar é que uma das preocupações que a igreja deve ter, uma preocupação legítima, é apegar-se ao evangelho. Apegar-se ao evangelho. Repare que o apóstolo Paulo vai dizer do versículo 6, até o versículo 9: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, repare aqui, quem vos chamou? Deus vos chamou, na graça de Cristo, portanto salvo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que temos pregado, seja anátema. Sim, como já dissemos, agora repito: se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Queridos, nós estamos vivendo em uma época de estética. Tudo é uma questão de estética. A estética do culto, ela também faz parte dessa preocupação moderna ou pós-moderna da igreja. Aonde o instrumento vai estar, qual o momento em que o pastor vai fazer o apelo, em que momento em que a palavra vai ser ministrada. Isso tudo é uma questão de estética. Não que seja sem legitimidade, mas não é o cerne do nosso culto, não é o centro do nosso culto. E às vezes a gente vai se apegando a questões superficiais, secundárias, terciárias, e a gente vai se esquecendo daquilo que é o mais importante. Recordo-me de muitas vezes alguns irmãos estarem preocupados com mobiliários da igreja. Olha, faltou um banco, olha, faltou um púlpito ali, que era já do tempo de não sei quem. Mas na hora da mensagem, a pessoa não consegue absorver nem um pouco daquilo que foi passado. E de maneira sorrateira, quando a gente vai vivendo essa realidade, a gente começa a mudar o itinerário das nossas existências. A gente deixa Jesus e começa a caminhar segundo os preceitos do mundo. E aí, quando a gente pisca os olhos, a gente já não está no evangelho de Cristo mais, a gente está em qualquer outro evangelho, mas não o de Jesus. O evangelho mais pregado nos dias de hoje é o evangelho segundo eu, o evangelho segundo a minha vontade, o evangelho segundo o que eu quero escutar, o evangelho do qual eu quero
ouvir que o pastor conte. Mas apegar-se ao evangelho verdadeiro requer sabedoria que venha de Deus. E o apóstolo Paulo, ele ficou perplexo ao saber que aqueles crentes do Nordeste da Ásia, que da mesma forma no século III antes de Cristo, eles foram impactados pela proclamação da profecia de Cristo e agora foram também alcançados na graça, porque Paulo vos apresentou a graça que é Jesus. Eles deixaram os preceitos de Cristo e começaram a se apegar a estéticas, a argumentos, a palavras que não vinham de Deus. E aí que é uma coisa extremamente interessante. Enquanto Paulo estava combatendo esse movimento que a igreja fazia de centralidade, não mais em Cristo, mas centralidade em si próprio, essas pessoas que estavam pregando esse tipo de evangelho estavam questionando o apostolado de Paulo. Porque para eles, Paulo não era um apóstolo legítimo. Ele não havia tido um encontro com Cristo. E quando a gente começa a questionar toda a questão da autoridade que o ministro da palavra, que está subordinado à palavra, subordinado ao Espírito Santo tem, a gente também começa a se apartar do evangelho de Cristo. Paulo, ele foi considerado apóstolo e pregador para os gentios no concílio em Jerusalém, em Atos, capítulo de número 15. Ali Paulo entendeu que o seu chamado não era para os judeus, era para os gentios. E ele começou a pregar para todas as nações. E as suas cartas e o livro histórico de Atos vai dizer que Paulo foi extremamente feliz na sua pregação, mas uma coisa, ele não abria mão de estar centrado em Cristo. Por isso, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que o apóstolo Paulo quer mostrar aos crentes da Galácia que eles precisam se apegar a Cristo e não se afastar de Cristo. Pastor, é meio óbvio o que você está falando. Sim, mas é tão sorrateiro que a gente começa a se afastar de Cristo. A gente começa com nada a ver. Não, nada a ver, está tranquilo. Daí a pouco a gente pula para uma questão de convicção no coração. Não, eu sei que é assim, porque eu me conheço. Daí a pouco, não satisfeitos, a gente começa a trazer uma teologia extremamente misturada, extremamente contaminada com os nossos próprios pressupostos, e a gente começa a dar voz e força argumentativa aos pecados. Daí a pouco a gente já não está em Cristo mais. E aí a gente se encontra nesse estágio em que os crentes da Galácia estavam, que passaram tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Me recordo, irmãos, que no ano que eu estava fazendo seminário em BH, eu tive a oportunidade de ter um ou dois voos para Juiz de Fora. Estava mais barato que a condução de ônibus e era uma experiência para mim naquela ocasião ímpar. E eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto, logo fiz o meu embarque e o piloto, ele nos orientou a apertarmos o cinto. De repente eu senti o avião subindo, e daí a pouco ele estabilizou, mas não passaram 25 minutos, e o piloto já falou: apertem o cinto, porque nós vamos descer. Eu falei assim: uau, que depressa, porque eu estava acostumado a ir de ônibus, ou mesmo de carro, 4 horas e meia
dirigindo direto, vendo estrada, e de repente eu fiquei apenas admirado com aquela questão de estar voando e não percebi quão rápido foi aquela viagem, até o piloto me chamar a atenção. E essa brevidade dessa viagem me chamou a atenção, porque muitas vezes a gente pisca os olhos na vida e de repente os nossos cabelos já estão brancos, já estão caindo. De repente a gente pisca e as coisas já mudaram. De repente a gente pisca e o ano acabou. E de repente a gente que está dentro da igreja, a gente pisca e a gente já deixou de ser crente há muito tempo. Por isso o apóstolo Paulo fala: olha, eu estou admirado porque vocês estão deixando o evangelho de Cristo, vocês estão deixando aquele que chamou vocês e estão indo para outra coisa, outro evangelho, para escutar pessoas que perturbam e que querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que venham outras pessoas gabaritadas, doutores, ainda que venha ter um anjo celestial cheio de luz e falar com você: olha, o evangelho é outro, que seja considerado anátema, porque o evangelho, ele é somente um, a boa nova é somente uma, Cristo que nasceu, morreu, ressuscitou e que nos deu a salvação. E nós devemos nos apegar a essa realidade, e nós devemos nos apegar a essa verdade que nos acalenta e que nos encoraja a viver, que nós somos alvos do evangelho e agora nós precisamos abraçar o evangelho de forma integral, de forma completa, e não só aquilo que eu gosto. O evangelho não é um sanduíche que você vai ali na esquina e fala: olha, eu quero o pão, eu quero a carne, eu quero a batata, mas eu não quero a salada ou qualquer outra coisa. Não há uma escolha. O evangelho é um pacote que nós devemos assumir de maneira completa. Portanto, o primeiro ponto é apegar-se ao evangelho. Qual é a preocupação que uma igreja deve ter? Apegar-se ao evangelho. E aí eu já quero trazer uma aplicação sobre a nossa vida. Você que está sentado aqui, você que está nos escutando via YouTube, se você senta nesse lugar, se você escuta uma pregação que não tem apego ao evangelho, então esquece, porque isso não é uma pregação. Uma pregação, ela precisa passar pela via da boa nova, e por via da boa nova eu estou dizendo que a via é Cristo. E não podemos abrir mão dessa realidade, não podemos abrir mão desses pressupostos. Abraçar o evangelho não é fácil, porque o evangelho consiste em mudança brusca em nossas vidas, mudanças que nos doem, largar às vezes vícios, largar às vezes coisas que nos trazem tanto prazer. O evangelho consiste nisso, na mudança de forma, de mente, na metamorfose, na metanoia. E não podemos pensar que o evangelho tem prazo de validade. Por isso o apelo do apóstolo Paulo, ou o espanto do apóstolo Paulo em dizer: olha, vocês estão passando depressa demais pelo evangelho. Apegar-se ao evangelho. Será que a nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana em Juiz de Fora, nós temos apegado o evangelho? Nós temos o evangelho como algo caro aos nossos corações? Ou trazendo para uma questão mais íntima, mais particular para você: será que eu, no meu coração, eu tenho apego pelo evangelho? Será que ele é caro para mim? E se ele é caro para mim, será que eu tiro tempo para poder me dedicar ao evangelho? Em leitura, em oração, em cântico, em vir à igreja, sim, mas também em praticar lá fora, em pregar o evangelho que tanto me transformou a outras pessoas. Em segundo lugar, preocupações legítimas que uma igreja deve ter: agradar a Deus.
Repare, versículo de número 10. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? E se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Olha que o apóstolo Paulo, ele está trazendo uma questão de autoridade. Ele fala assim: olhem para mim, olhem na minha vida, eu estou agradando aos homens ou estou agradando a Deus? Eu estou agradando a algum tipo de movimento religioso? Eu estou sendo simpático à política religiosa judaica? Ou eu estou tentando agradar a Deus mediante o preceito que Ele mesmo estabeleceu? Agradar a Deus é o que deve estar no mais profundo sentimento do nosso coração. Agradar a Deus é um estilo de vida. A primeira pergunta do nosso catecismo fala: qual a finalidade de todos os homens? Agradar a Deus. Agradar a Deus e gozar das bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. Nós não viemos aqui no dia de hoje para agradar o nosso coração. E olha que Deus é bom, extremamente bom, que Ele edifica as nossas vidas com a palavra, com a canção, com a oração, com a comunhão dos santos. Mas o objetivo principal é agradar ao Senhor. E aí o apóstolo Paulo, ele fala: olhem para mim e vejam, julguem no coração de vocês se eu estou buscando o favor, a graça dos homens ou de Deus. Ou se eu procuro agradar a pessoas. Parece que o apóstolo Paulo está sendo até um pouco rude com esses crentes aqui de Gálatas. Que ele fala assim: olha, eu não estou preocupado com o que vocês pensam de mim. Não importa se vocês me considerem apóstolo ou não. O mais importante, que deve estar no meu coração e que vocês devem entender isso, é que eu estou aqui para agradar a Deus. E se eu tiver que renunciar a alguma coisa, ou puxar a orelha de vocês por conta do culto estar pervertido, da palavra está sendo contaminada, da palavra está sendo, como ele diz aqui, perturbada, o evangelho perturbado dos Gálatas. Se eu estou aqui para fazer tudo isso e vocês não estão aprovando no coração de vocês, isso não importa. Porque eu sei que o meu dever é agradar a Deus. E aí você pode perguntar: pastor, como eu faço para agradar a Deus? Não é segundo a nossa constituição da igreja presbiteriana. Não é segundo uma palavra autoritativa de um pastor ou de alguém que tenha um bom êxito dentro da igreja. O que a gente precisa aprender para agradar ao Senhor é ler as Escrituras, porque dentro das Escrituras sagradas há todo o preceito de culto. O que o Senhor quer não é o que eu quero no culto. Eu gostaria que cantasse a música tal, eu gostaria de escutar uma palavra naquele texto tal, mas será que a gente chega e fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa noite? O apóstolo Paulo está dizendo justamente isso, que ele não procurava agradar as pessoas, mas isso também não significa, querido irmão, querida irmã, que você deve ser extremamente rude com as pessoas. Eu não tenho que agradar. Não. O evangelho transforma o nosso coração a ponto da gente olhar para as pessoas que são um pouco mais complicadas, talvez no nosso entendimento, né? E tratar aquela pessoa bem. É pedir perdão mesmo sendo ofendido. O evangelho fala de bom tratamento, mas agradar é uma questão de consciência do evangelho. Agradar é prestar louvor a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, que Ele faz e que Ele há de fazer. E aí,
se você fizer um pequeno exercício na sua memória e pensar o quanto Deus já fez na sua vida, será que você não tem motivos para adorar o Senhor, agradar ao Senhor, a louvar ao Senhor? Dize quantas bênçãos recebidas das mãos divinas. Tem um texto, tem uma canção nossa sobre isso, que não daria para contar. Eu tenho pouca idade, mais ou menos, né? E já consigo fazer uma menção extremamente positiva de quanto Deus é misericordioso com as nossas vidas, ou com a minha vida, com a minha família. Eu vejo isso na comunidade, eu vejo isso no meu andar, eu vejo isso em todo momento, mas nem sempre eu procuro agradar a Deus por conta disso, e não há nenhum motivo maior do que o Evangelho, Cristo morto, ressurreto e que nos deu vida. O texto que eu li no início do nosso culto fala a respeito de servir ao Senhor com alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele um agradecimento, um louvor, cânticos. Por quê? Porque eu compreendo agora de maneira mais cabal o quanto Deus é importante em minha vida. Por quê? Porque eu entendo que eu não estou nas trevas, porque o Senhor me resgatou e me trouxe para a maravilhosa luz, essa luz que agora é lâmpada para os meus caminhos. Ah, queridos, quantas vezes a gente tenta agradar tantas pessoas? Esse tempo de final de ano, a gente procura agradar tantas pessoas, né? Com presentes. E ótimo, não deixe essa prática morrer. Agradar em fazer um bom penteado, um belo de um prato para ceia. A gente procura agradar, mas será que a gente tem agradado o aniversariante? A Cristo? E essa foi uma preocupação que o apóstolo Paulo colocou diante dos crentes aqui do texto, que ele fala: olha, se eu estou agradando aos homens, então eu não sou servo de Cristo, porque o meu senhorio é Cristo, o meu Senhor é Cristo. Eu preciso entender que eu preciso agradar a eles, a Ele, ainda que eu vá desagradar alguns homens. Preocupações legítimas que uma igreja deve ter: apegar-se ao Evangelho, agarrar o Evangelho, agradar a Deus. Em terceiro lugar, para terminar, pregar o Evangelho. Versículo 11 e 12: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Reparem que o apóstolo Paulo, ao dizer isso, ele está falando: olha, eu não estou aqui para falar a respeito de doutrina humana, eu estou aqui para falar do verdadeiro e puro Evangelho. E quero que vocês tenham ciência, Gálatas, que daqui a pouco ele chama de insensatos, que o Evangelho, ele foi dado por Jesus Cristo, em revelação, e isso deve ser o centro da igreja, a pregação. Não é à toa que o púlpito da igreja, ele fica no meio, porque a palavra, ela deve ser o centro, a pregação do Evangelho. O Evangelho, Cristo Jesus, deve ser o centro. E quantas vezes muitas pessoas se levantam para subverter esse Evangelho que está tão bem descrito nas Escrituras. Mas eu não sou pastor, como é que eu prego o Evangelho? Irmãos,
a partir do momento em que nós somos alcançados, como diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 6, que Deus nos chamou na graça, agora nós estamos habilitados em pregar o Evangelho. Quantas pessoas são impactadas por palavras extremamente simples? Como, olha, Cristo ama a sua vida. Será que você consegue dizer isso? Será que eu consigo dizer isso para estranhos? Será que no momento em que eu estou no meu trabalho ou qualquer outro a fazer da minha vida, eu consigo compreender e dizer, olha, Cristo, Ele é importante para mim e Ele também é importante para a vida do outro, por isso eu preciso pregar esse Evangelho. E o que a gente fica apegado? A penduricalhos, a coisas acessórias que um crente recebe. Eu falo penduricalhos, não no sentido pejorativo, irmãos. É que o crente, ele tem sim uma questão da alegria, ele tem sim a questão de receber os benefícios da prosperidade, por exemplo, mas isso não é o centro. A centralidade não é o que eu faço para poder atingir o meu máximo de conhecimento científico, ou o máximo de poderio aquisitivo, mas o mais importante é entender que a mim foi confiado o Evangelho a ser pregado a toda criatura. Evangelho, qual os anjos anelam perscrutar, que eles inclinam e tentam entender esse Evangelho, que eles não anunciam, mas nós anunciamos. Pregar o Evangelho não depende de seminário, pregar o Evangelho não depende de tempo de igreja que você tem. Pregar o Evangelho não depende de o quanto de teologia sistemática ou bíblica você sabe. Pregar o Evangelho depende da ação do Espírito Santo e de compreender o que as Escrituras apresentam como Evangelho. É reproduzir aquilo que a Bíblia está falando. Parece fácil, mas não é. Porque no mundo onde estamos vivendo, em que a cristandade tem sido deixada de lado, pregar o Evangelho é um desafio homérico, enorme, porque em todo momento as pessoas estão olhando para nós e dizendo, olha, nós precisamos ver se esses cristãos, eles são de acordo mesmo com aquilo que eles falam. Em todo momento nós estamos ali, sendo avaliados, pelas pessoas que tanto buscam conhecer a Deus, mas não por via da Escritura, mas por seu procedimento. Apegar-se ao Evangelho consiste em pregar o Evangelho. Quem se apega ao Evangelho quer pregar o Evangelho. Quem quer agradar a Deus, quer pregar o Evangelho. Tudo vai culminar na pregação do Evangelho. Porque o que Deus mais quer, se você fizer uma oração agora ao Senhor, e falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Sabe o que Ele vai responder? Mediante a palavra: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É isso que Ele vai falar. Ele está falando que você é um embaixador do Evangelho, da boa notícia, enquanto o mundo está correndo de um lado para o outro, preocupado se a variante ela vai estar presente no ano de 2022, se a sua vida vai ser encurtada ou se vai ser alongada, se o mundo está pregando que vai ter uma crise global econômica, você está preocupado somente com uma coisa, em dizer, olha, Cristo está no comando de todas as coisas, e por isso eu descanso. E quem melhor para nos dizer de pregar o Evangelho
do que o apóstolo Paulo, que pregava e era açoitado, que pregava e era zombado, que pregava e era interrogado, que pregava e tinha que sair fugido da cidade. O apóstolo Paulo, que quando vai escrever aos Romanos, ele fala assim: olha, nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, que quando vai pregar, ou vai escrever aos Filipenses, ele vai dizer: eu já experimentei de tudo nessa vida, eu sei ser rico, e sei ser pobre, eu já tive saúde, já tive doença, eu já tive um monte de situação, tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu li uma frase impactante do John Piper. Ele fala assim: se o amor que Deus tem por nós é medido por aquilo que eu tenho no bolso, na minha vida, nos meus sucessos pessoais, então Deus odiava o apóstolo Paulo. Eu falei: uau! É óbvio que o evangelho não é. É óbvio que a pregação, ela deve ser alvo de perseguições, porque transforma a vida das pessoas. E o mundo não quer que tenham pessoas transformadas. O mundo quer que tenham pessoas alienadas em seus mundos, presas nas mentiras que nem eles mesmos que pregam essa mentira acreditam. Pregar o evangelho é difícil. Pregar o evangelho é penoso, é custoso, mas é uma questão de obediência à palavra. Quero terminar, irmãos. Quero terminar dizendo que nós estamos numa época extremamente propícia. Apesar do mundo estar cada vez mais secularizado, as pessoas ainda festejam o Natal. Podem ter um monte de motivações erradas, mas ainda tem uma percepção a respeito de Cristo. Esse é o momento da igreja apresentar um menino que foi concebido e foi deixado, ou foi cuidado, com os seus pais ali, numa manjedoura. Um menino que teve que ir para o Egito, por conta de perseguição, depois de virar um homem, foi questionado porque estava vindo de Nazaré, afinal pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? E se alguém te perguntar, falar assim: mas o que Cristo tem para me oferecer? Responda: Ele tem a vida que você nunca viveu, que não é só um respirar, um inspirar e aspirar. É uma vida eterna inteira. É uma vida que, se está chovendo, glória ao nome do Senhor. Se está fazendo sol, glória ao nome do Senhor. Se hoje a minha mesa está farta, glória ao nome do Senhor. Mas se está extremamente simples, glória ao nome do Senhor. Um evangelho que traz contentamento. Preocupações legítimas que a igreja deve ter: apegar-se ao evangelho, agradar a Deus e pregar o evangelho. Que nós possamos ter coragem de nos agarrarmos nesse evangelho salvífico, de falar: Senhor, eu estou aqui nesse templo para agradar o Senhor, então toda a minha voz é para o Senhor, toda a minha atenção é para o Senhor. E que nós possamos ter coragem também
para dizer aos quatro cantos do mundo que Cristo é a solução dos nossos problemas. Vamos orar?